gente ter aqui o pessoal que está fazendo para, né, a gente esclarecer. Porque isso é muito cada município tem essa liberdade, gente, mas não, assim, não é uma decisão deles, é como eles falaram, é uma construção conjunta. Por isso que é importante a participação de vocês, tá? Porque às vezes abre consulta pública e ninguém vê. Tanto que teve consulta pública de Curitiba e ninguém viu. E eu sempre dou uma dica importantíssima, gente. Que nem eu falei, do Estado agora, tá em consulta pública, já vai lá ler o edital, porque vocês podem, além de vocês poderem sugerir, como o Cris falou, alterações, lá do Estado, vocês sugerem pelo próprio sistema lá, pelo SISPROFIS. Tem um formulário lá que vocês preenchem e colocam lá a sugestão que vocês querem dar. Mas além disso, vocês já têm uma ideia do que vai ser o edital. Porque pouca coisa vai se alterar. Que nem eles falaram, a gente está aberto a alterações, mas não vai alterar o edital inteiro. Vai alterar uma sugestão. Vamos aceitar longa ou não. Vamos aceitar meia ou não. São coisas pequenas. Mas o escopo do edital vocês já vão ter, vocês já se antecipam e começam a elaborar o projeto. Não deixa para o último dia, tá? Tinha várias pessoas que tinham se inscrito. Peraí. Nesse caso ali, o recurso que ia para o longa vai para os outros? Porque dentro do inciso lá tem algumas... A lei permite que use em algumas áreas, mas também para o audiovisual, né? Então, provavelmente, o município vai ver lá dentro da lei. Remaneja para algumas áreas que tenha mais a ver com o que o município precisa. Tá? Isso dentro do audiovisual, né? Exato, dentro do audiovisual. Tá? A gente vai ver a cartilha daqui a pouco que eles definem o que pode e o que não pode. Sobre inscrição no CNPJ, eu tenho CNPJ central e tenho filiais em outras cidades. Posso estar participando de outras cidades pela filial? O CNPJ é diferente também, né? Aí sim. Cada cidade? Sim. Aí o são CNPJ... filiais, né? Dentro do CNPJ, daí tem as filiais. Okay? Sim, a princípio sim. Não tem nada na lei que impeça. O CNPJ é lá, você vai participar por lá. O CNPJ daqui, você vai participar por aqui. Não tem nada que impeça a princípio na lei. Tá? Alguém ali atrás ia perguntar também, né? Ok? Alguém quer perguntar? Eu quero perguntar se o CNPJ público, as universidades, para participar das leis, elas têm alguma restrição? O proponente tem que ser da própria universidade ou tem que ser uma... Tem restrição. Aí depende da lei do município, depende da lei do estado, enfim, tem leis. Por exemplo, a Universidade Federal do Paraná não pode pleitear recurso, acho que as federais em nenhuma esfera. Na Rouanet de jeito nenhum e eu acho que estadual e municipal também não pode. Aí geralmente vai via FUNPAR, que são fundações, né? Que aí eu não sei se todos as estaduais têm. A fundação é a proponente. O CNPJ da fundação. Porque geralmente os entes públicos não podem participar. Essa era a minha dúvida, daí como ente público, como que ele faz para participar e abrir a sala do cinema? Daí não pode ser o ente o proponente, mas o professor pode ser proponente de pessoa física. Tá? A não ser que seja um professor do município, aí tem as leis. Os funcionários do município aí não podem ser proponentes dos editais do município, tá, gente? Conselheiro pode? Aí vai ter que ser pela lei do município. Geralmente o conselheiro também não pode, tá? Porque daí a gente tem que ver a questão da ética ali, né? A ética do jogo, da questão dos interesses. Então, se eu sou conselheira, se eu estou ajudando o município, enfim, se eu estou participando de alguma forma da elaboração, eu não posso propor o projeto. A mesma coisa pareceristas. O que eu sugiro? Todos os municípios que estão fazendo o edital da Paulo Gustavo, contratem pareceristas de fora. Tá? Porque tem muito município que acaba contratando um local, cidade pequena aqui lá, vou contratar você para avaliar o projeto dele e dela. Mas eu gosto mais dela. Eu conheço já ela, já há anos, eu vou dar uma nota menor para ela. Às vezes, sem querer, não é porque eu vou preferir. Mas você já conhece a pessoa, né? Você acaba tendo uma parcialidade. Então isso é muito perigoso. Outra coisa que não pode ser feito, que acontece em alguns lugares, infelizmente, mas é o município pegar a verba. Não só Paulo Gustavo, tá? De vamos dizer, qualquer verba pública. Não, vamos fazer então um show, vamos dar tudo para a empresa dele porque ele sabe fazer e aí ele se vira com o dinheiro. Faz o que você quiser. Não pode fazer isso, tá? Tem que ser uma coisa transparente, que a comunidade participe, que tenha editais, né, que sejam documentos públicos, que todo mundo saiba quais são os requisitos, quais são os critérios. Por que aqueles projetos acessaram aquele recurso? Porque eles apresentaram um projeto, por mais que você ache, né? Não, mas eu não gostei do projeto dele, o meu era melhor, o meu que tinha que ter ganho.
Não é questão pessoal aí, é questão da transparência, não. Teve toda uma técnica que foi avaliada e o projeto dela ganhou, ok. Por mais que eu acho que o meu era melhor que o dela, mas é transparente, tá? Agora não pode pegar a verba, eu vou pegar 1,5 milhão, vou dar para a produtora dele, ele se vira e faz e eu executei a Paulo Gustavo. Não dá. Ou então, uma parte só, né? Tipo, os 820 mil, tá, faz aí um vídeo, faz aí um filme. Não pode. Tem que ter toda essa transparência, tá? Infelizmente, existem municípios que fazem isso ainda. A Paulo Gustavo está tendo agora uma fiscalização maior do MINC, né? Porque a gente tem um MINC agora. Mas a Aldir Blanc teve muitos casos assim, tá? A Aldir Blanc teve muitos problemas de repassar recursos. Às vezes nem por má intenção. O Estado mesmo do Paraná, ele terceirizou para algumas universidades, né? Recursos da Aldir Blanc. Isso deu um monte de problema, porque daí a universidade não tem o pessoal capacitado para isso. Tem professores, tem pessoas, né, que têm um conhecimento enorme, mas não tem a técnica, a expertise técnica para executar edital. Como é que a gente vai saber essa transparência da liderança aqui no primeiro inciso lá? Então, isso vai estar claro no edital, que nem o Cris falou. Eles vão definir no edital o que vai ser distribuído como, quais os critérios. Tá? O edital é o documento público da transparência de como... Por isso que o edital tem que estar tudo bem especificado. E por isso que eles fazem a consulta pública para vocês participarem, lerem e sugerirem. Isso não ficou claro, como vocês vão fazer tal coisa? Vocês podem participar na consulta dentro desse caso, tá? Exato. Grazi, eu tenho uma pergunta sobre esse artigo negativo. Como que vai ser? Porque, assim, muitas pessoas, até devido à pandemia que a gente passou há muito tempo, ainda não conseguiram regularizar o MEI e CNPJ. Eu gostaria de saber. Então, gente, isso é uma coisa que sempre dá problema, porque o pessoal se revolta, mas assim, olha, a gente tem que pensar o seguinte, é recurso público, tá? Para a gente acessar recurso público, é igual você ter dívida num banco. Vocês conseguem abrir uma conta ou ter crédito no banco se estiver em dívida com o banco? Não consegue, né? Então, não tem como, por lei, para você contratar com o órgão público, você não pode ter dívida pública. Tá? Vocês podem ter dívida, tem gente que pensa, eu estou com o nome no SPC lá por causa da companhia telefone. Não tem problema nenhum. Para o Estado, isso é problema seu com a companhia. Agora, você não pode ter dívida pública, nem municipal, nem estadual e nem federal. Tá? Se alguém tiver problema, eu já vi muito projeto, e às vezes as pessoas, claro, a gente sabe que teve a pandemia, teve um monte de problema, mas tem gente que esquece, por exemplo, de pagar IPVA. Tem uma moto lá, esquece de pagar IPVA, aí vai tentar emitir a certidão estadual e não sai. E aí não consegue contratar com o Estado, com o município, enfim. Tá? Não tem como abrir mão, isso não é uma coisa da secretaria, a secretaria é chata, que coisa, querem ferrar com a gente. Não é, gente, isso é lei, está na nossa lei. A gente não pode contratar com o órgão público se a gente tiver dívida pública. Assim como a gente não consegue crédito no banco se a gente tiver dívida, a gente não consegue... abrir uma conta às vezes se tiver dívida no banco, sei lá, né? Então não consegue, tá? Mas isso vale só para o componente, porque eu dei uma lida assim por cima no edital estadual, que aí se você for contratar, você tem que pegar a ficha técnica. Não, é só para o proponente, tá? Porque quem contrata é o proponente. Quem assina o contrato com o Estado ou com o município é o proponente. Então o proponente não pode ter dívida. A equipe tanto faz. Tá? A equipe não vai ter CND de toda a equipe, é só o proponente. Tá? Então só o CNPJ. Aí vocês têm que ver que às vezes tem uns BO de que se for MEI, mas tiver uma dívida no CPF dá problema, ou se o MEI tiver com dívida, o CPF não sai. Isso aí é a parte de contador da empresa de vocês é que vai saber bem, tá? Mas tem que cuidar isso, porque às vezes a pessoa tem lá uma dívida no MEI, aí tenta emitir a CND do CPF e não consegue, às vezes dá. No caso de nós da Unicentro, que é Estado, aí a gente pode propor, aí tem que propor pela universidade ou professor, funcionário? Daí teria que ser, porque a Unicentro como estadual não poderia, tecnicamente não poderia ser proponente, né? Não pode.
Daí teria que ser uma pessoa física ou um coletivo que propõe, alguém que proponha em parceria, tipo, vai utilizar a sala. Pela fundação pode ser que consiga, daí vai ter que ver na legislação do município qual tipo de CNPJ que pode contratar com o município, tá? Mas o servidor pode. Servidor estadual pode fazer municipal. Não sei se a lei de Guarapuava tem uma que impeça. Curitiba, por exemplo, tá falando de lei municipal. Eu não tenho conhecimento a fundo das leis municipais, tá, gente? Mas Curitiba, a lei de Curitiba diz que eles só não podem contratar funcionários da Prefeitura de Curitiba, então funcionários municipais. Então, independente de qual área for, tá? Se for da educação lá, professor de educação infantil de Curitiba, não pode concorrer a nenhum edital de Curitiba, nunca. Qualquer tipo de edital, não é só para o estado, qualquer um, não pode. Porque a lei do município diz que é dupla recurso, né? Tipo, já ganha pelo município e vai ganhar recurso do município, não pode. No caso Do estado pode concorrer no município. Não, aí do estado é que tem que ler o edital do estado, porque o do estado, às vezes eles só não deixam, aliás, geralmente é assim, eu acredito. Não sei se ele tem conhecimento exatamente lá dentro da SEC, mas todos os editais que eu li do estado, você não pode se você for vinculada a algum órgão da SEC. Então, museu, aí tem lá os órgãos, as entidades que são vinculadas à SEC, que é a Secretaria Estadual da Cultura. Se vocês não são vinculados à SEC, pode participar também. da qual o Estado vai ter que observar as leis municipais também. Aí para aqui para Guarapuava teria que observar a lei municipal, o que está na lei municipal, se o Estado, se o funcionário estadual pode participar. Curitiba permite. Aí depende da lei de cada município. Tá, gente? Isso sempre, porque, gente, eu não dei ainda a minha dica que eu sempre dou. Aliás, eu falei da consulta pública, mas o principal, gente, é ler o edital. Parece ridículo, né? Mas ninguém lê. Às vezes não é só onde submeter, A maioria não lê o edital. Gente, é ler o edital inteiro. Né? Não é quanto que eu vou ganhar. na íntegra, Na faz leis íntegra. envolvidas. Geralmente o pessoal só lê o valor e o prazo. Esquece o resto e aí não passa, tá? Então, é chato, puxa, é 200 páginas. Nem é tanto, mas leiam, tá, gente? Sim, a Paulo Gustavo, todos os municípios, toda a Paulo Gustavo no Brasil, ela tem que ser executada, mas calma, o executado, nesse caso, até dezembro desse ano, é o repasse da verba. Mas vocês vão ter, óbvio que, né, vão receber a verba provavelmente em dezembro. Porque os municípios estão se organizando até conseguir todo o processo, vai receber em dezembro. Para fazer durante o ano que vem, exato. Geralmente eles estão colocando na lei que é 12 meses no máximo, tá? Porque eu acho que a Paulo Gustavo estipula lá que tem 12 meses para executar o projeto e prestar as contas. A gente não vai focar tanto hoje em prestação de contas, porque vocês vão para a primeira etapa ainda agora de apresentar. Mas não se esqueçam que vocês vão ter que prestar contas desse valor, tá? É dinheiro público. A gente vai falar sobre planilha orçamentária, provavelmente amanhã, mas vocês vão ter que prestar contas. Precisa ter um computador ou faz sozinho? Não precisa ter contador. Eu vou explicar na planilha como que funciona. Tá? Dá para fazer sem contador. Inclusive, tem alguns contadores que não sabem fazer prestação de contas de projetos de lei. Tá? Que se perdem, que acham que é igual a prestar contas da tua empresa e não é. Fala que a gente tá louco. Fala que tem que declarar o valor. Que a gente tá louco, não é isso não. O ANE tem que receber 1 milhão, você tem que declarar que você ganhou 1 milhão. Não, você não ganhou, tá, gente? A gente vai falar mais a fundo disso, mas só pra... eu tô preocupado, o meu MEI, né, o limite do MEI tá o quê? 80 mil? O projeto é de 100 mil, como é que eu vou fazer? Não é valor do MEI, você não declara como o MEI recebeu 100 mil. Tá? Isso já é imposto, o valor é do projeto, o valor não é do teu MEI, não é seu. Tanto que eu dei o exemplo da minha filha. A minha filha, o dinheiro não é dela, o dinheiro é do projeto. Ele está vinculado ao seu nome porque você é o proponente do projeto. Mas não é um dinheiro, é dinheiro público. Por isso que tem cachê, né? O cachê. Exato. Aí você vai declarar o teu cachê dentro do projeto. Então você recebeu 100 mil,
O valor do meu MEI lá como produtor, artista, é 10. Você vai declarar os 10 mil. Tá? Você vai receber em conta do CNPJ o valor que vai Exato. receber Uma conta específica para o projeto. Tá? específica. Geralmente sim. Sugiro aos municípios que coloquem essa cláusula no edital. Abra uma conta específica para o projeto. Eu estou trabalhando com edital também, a gente está colocando dentro do edital, né? Uma conta específica voltada para cada projeto. Exato. Exatamente, tá? Não pode ser a conta de vocês. Pode ser conta digital, geralmente pode aceitar, tá? Qualquer conta, mas específica para o projeto. Ah, Graça, se eu tiver 10 projetos, como que faz? Abre uma conta para cada um? Sim. Banco digital se consegue, às vezes Banco do Brasil. Mas eu tenho problema no Banco do Brasil. Eu já abri conta no Banco do Brasil com dívida no Banco do Brasil na época. Mas eles têm que abrir porque o edital exige. Então, se chegam lá com a convocação do edital e falam, eu tenho que abrir uma conta. Eles estão também felizes. E eles sabem. Eles acabam abrindo. O cara do banco olha pra mim e abriu. Aí eu uso a conta até hoje, já que tem minha dívida lá e a conta tá lá. Ainda não consegui crédito. Não, porque eles ficam empurrando, né? Aqueles cartões Gold, ouro, não sei o que. Eu não quero isso, não. Ele tinha pedido pra falar também, só um minutinho. Como você tinha falado, né? Um exemplo que você deu, uma verba de 100 mil. Como você falou do cachê. Por exemplo, uma verba de 100 mil. Eu tiro meu cachê, por exemplo, 10 mil. O resto eu já tenho o projeto. Eu vou declarar o imposto sobre 10 mil no meu cachê, no caso. Exato. Cada um que recebeu a sua parte que declare o seu. Tá? Obrigado. A gente vai falar mais disso na planilha, na montagem da planilha mesmo. Ok?